Se você pudesse ler um livro que mudaria completamente a sua visão sobre a sua vida, qual livro você escolheria? Então hoje eu trouxe aqui 4 livros e eu vou te contar que à primeira vista podem parecer livros muito simples, mas quando você lê esses livros, eles vão mudar completamente a forma que você enxerga a sua vida. Eu te garanto que pelo menos um desses você nunca ouviu falar. Mas quando eu te contar, talvez você vai querer ler imediatamente os livros que eu vou trazer aqui, tá? Então, a maioria das pessoas, e eu me incluo dentro desse universo de pessoas, quando começa a ler ou quando está buscando esse movimento de se tornar um leitor por hobby ou por entender o processo de melhoria e desenvolvimento pessoal, geralmente a gente vai ler os livros mais recomendados, né? Os famosos best-sellers, os clássicos de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, enfim, os livros do momento, tá? Inclusive eu tenho vários desses livros aqui, não tem nada de errado com isso. Só que existem obras escondidas que vão fazer você questionar toda essa literatura e também essa literatura convencional de best-sellers. Mas não só isso, elas também vão permitir, essas obras escondidas vão permitir que você possa refletir sobre a sua forma de viver, as suas escolhas pessoais, as suas ambições, a sua noção também de tempo, de respeitar o seu tempo e das outras pessoas e principalmente de propósito, de buscar uma resposta para a sua vida. Então, hoje eu vou compartilhar aqui com você 4 livros que me fizeram pensar diferente. Aqui estão eles. E no final eu vou te deixar uma pergunta sobre uma reflexão. E também no desenrolar de cada livro desse aqui, eu vou falar para quem é o livro, para o que eu tirei de lição mais importante daqui. Então fica até o final que esse conteúdo está muito bom, tá? Você vai gostar, eu tenho certeza que você vai gostar desses livros que eu vou navegar aqui. Se você está chegando por aqui, então se inscreve aqui no canal, fica aqui o meu convite, tá? É muito bom quando eu recebo novos inscritos, que as pessoas comentam no vídeo, vocês comentam no vídeo falando que gostou, então tá deixando sua opinião, como melhorar, isso me ajuda muito aqui a continuar desenvolvendo o trabalho no YouTube, que é um trabalho que eu venho gostando muito de fazer e também vou comentar como esses livros estão, não só esses livros, mas como os livros estão me ajudando, não só aqui no meu canal no YouTube, mas também na minha empresa, na minha vida, nos meus relacionamentos, no meu propósito de vida. Então, se você está chegando por aqui, se inscreve aí no canal, dá essa força e também dá o joinha se você gostou do vídeo, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, vamos falar aqui do primeiro livro e... Cara, vou falar primeiro desse aqui. Esse livro aqui é A Morte de Ivan Ilitch. O autor é o Tolstói. Você já deve ter, de alguma maneira, escutado esse nome por aí. E se você leu esse livro aqui, já deixa aqui nos comentários se você já leu. É um livro de 1886. É isso mesmo, 1886. Se eu não estou enganado. Exatamente, 1886. Esse autor, ele morreu em 1910. E essa obra chegou até os dias atuais. Querendo ou não, um best-seller, porque muita gente conhece, mas não é um livro tão difundido assim, não está dentro, você pode já ter lido esse livro, mas não está dentro daquilo que se é vendido na Amazon como os livros mais vendidos, tá? Então, para quem é que serve esse livro? Esse livro serve para quem está vivendo ou que sente que está vivendo no automático e de alguma maneira quer refletir sobre o que realmente importa na sua vida, tá? Ou para quem busca uma perspectiva
honesta de como de fato é a morte e o que é que vai chegar nos arrependimentos nos últimos dias da nossa vida, se a gente tiver a oportunidade de refletir sobre isso, tá? E eu acho que é um tabu, uma quebra de tabu, porque não é fácil falar sobre a morte, ninguém quer falar sobre a morte, mas é inevitável, todos nós um dia vamos morrer, e esse livro conta a história de um... Não tem outro personagem, né, tão óbvio quanto o próprio Ivan Ilitch, que o Tolstói fala aqui sobre a morte de Ivan Ilitch. Então o livro ele conta, ele narra justamente a história desse jurista. Ele era um burocrata, esse autor é russo, então ele era um burocrata russo, o Ivan Ilitch era um burocrata russo, um juiz, tá? Bem sucedido, ele, enfim, um juiz, né, dentro de um juiz em qualquer país vai ser bem sucedido, e ele seguiu todas as regras da sociedade que a gente tem como sociedade imposta, de seguir aquela risca de construir uma carreira estável, de ter uma família respeitada, pelo menos uma família de fotografia, né? Aquela família padrão onde todo mundo acha que a família está indo super bem. Esse juiz, né, que é o Ivan Ilitch, ele fez tudo certo, tá? Ele era membro do sistema judiciário, então era uma pessoa importante, tá? E esse livro é muito curtinho, bem fininho, ele tem 80 páginas, e ao longo das 80 páginas você vai navegar por uma história bem envolvente, onde não necessariamente ele vai falar sobre a morte, mas sobre como nós gastamos o nosso tempo com as coisas que não fazem sentido na nossa vida. E eu tenho certeza que eu não sou essa pessoa, e nem Ivan Ilitch, nem eu, nem ninguém vai em algum momento da vida não questionar sobre as coisas que está fazendo, se são realmente de fato as coisas que você gostaria de estar fazendo, tá? Então quando esse juiz descobre que ele está na beira da morte, ele está morrendo no leito da sua casa, que ele morre em casa, ele está na beira da morte, então ele percebe que ele cometeu um grande erro na vida dele, que ele nunca viveu a vida dele de verdade, o que as pessoas que ele se relacionou, a esposa que ele teve, os amigos que ele construiu, só estavam lá ao lado dele pelo status que ele carregava e não pela pessoa que ele era. E caramba, justamente o enterro dele começa no velório, depois vai se desenrolando antes dele morrer, depois conta toda a história dele como jurista. Cara, é um livro muito bom. E o que é que esse livro me ensinou? Tá? Que não é difícil de chegar a essa conclusão, não só lendo esse livro, mas que a maioria das pessoas está correndo atrás de alguma coisa e não sabe o que é que realmente a gente está correndo. Então, buscar as respostas que a gente chama de propósito, né? O que é que faz a gente acordar todos os dias, levantar todos os dias e fazer o que a gente faz? Quais são os objetivos da nossa vida? Eu sei que você viver numa vida num automático não é bom, e também viver uma vida só na esperança do futuro também não é boa. Você tem que viver o presente, é uma dádiva, né? O presente. Mas por que a gente faz as coisas que a gente faz? Por que a gente se relaciona com as pessoas que a gente se relaciona? Por que a gente trabalha no que a gente trabalha? Então esse livro traz essa percepção. Tolstói ele me fez refletir sobre essa questão de sucesso, de relacionamento, das pessoas que convivem junto com você. E hoje não podemos dizer assim que eu tenho uma certeza de que eu tenho um sucesso, mas eu tenho uma empresa que cresceu ao longo dos anos e que hoje me dá uma vida muito confortável. Tenho uma família que me apoia, mas que eu entendo que algumas relações, não a totalidade das relações que eu tenho hoje, principalmente no meu trabalho ou nas pessoas que eu conheço, hoje são relacionadas com o que eu construí, entende? Então, se você não estiver muito alinhado com o seu propósito, você vai perceber que o status, a sua classe
O grupo que você está inserido não significa nada se você não construiu algo realmente que tenha significado para você internamente. Por isso que é tão questionável você fazer uma... por isso que é tão louvável você se questionar sobre a vida que você está levando, tá? Então, como é que esse livro, você pode aplicar esse livro na sua vida real, que pelo menos eu estou refletindo aqui, né? Faça essa seguinte pergunta. Se você só tivesse esse ano de vida, o que é que você mudaria? Pare e reflita sobre isso, né? Se você soubesse que você só tem esse ano para viver, o que é que você faria de diferente? Então, essa é a questão principal, assim, que eu, Rodrigo, entendi depois de ler, porque eu ainda estou vivo, né? Eu não sou Ivan Illich. Então, caramba, será que eu estou construindo boas relações? Ou será que eu estou construindo coisas para agradar os outros, ou eu estou construindo as coisas que de alguma maneira vão me trazer um propósito, um significado? Será que eu estou priorizando relacionamentos reais, relacionamentos não extras, relacionamentos duradouros com as pessoas que realmente significam alguma coisa para mim, eu tô simplesmente criando falsos relacionamentos através de experiências e momentos das quais eu estou vivendo agora? Ou será que os relacionamentos só me acompanham por status, ou porque hoje eu sou empresário, ou só pelo dinheiro que eu carrego? Entende? Essas reflexões da vida. Então, essa foi a obra de Tolstói que me deixou muito reflexivo. Antes eu só lia os best-sellers, os livros de autoajuda, como montar uma empresa, ou como construir um negócio, ou como ficar rico, ou como... E esse livro não, esse livro falou sobre algo mais fundamental, sobre um propósito de vida antes da minha morte. Então fica a indicação aqui. Eu vou deixar também para facilitar o link aqui na descrição do vídeo, para você não se confundir aí. Tá aqui o link na descrição de A Morte de Ivan Illich. Livraço, livraço. O próximo livro aqui, deixa eu ver, eu vou falar sobre Não Desperdice Sua Vida, do Anselm Grun. Esse livro aqui não é tão antigo quanto o do Ivan Illich, tá? Ele é um livro de um monge, esse carinha aqui, ó, fotinho dele aqui, olha a cara de monge. Ele é um monge beneditino, ele é alemão. Esse livro foi publicado em 2003, então é um livro recente, né? Um livro de pouco mais de 20 anos. E esse livro, cara, foi um livro que realmente mudou muita coisa assim na minha vida. Eu li esse livro já 3 vezes, né? Porque a primeira vez foi uma lida daquela que você... Uau, caramba, que livro, né? Quantas coisas legais. E eu vou riscando o livro aqui, né? Fazendo algumas perguntas, algumas anotações. E depois eu vou relendo, focando nessas marcações que eu faço. Geralmente eu faço marcações a lápis aqui. Então, esse livro, ele serve para quem sente que de alguma maneira está preso numa rotina. Ou que está muito sem tempo para viver o que realmente importa na sua vida. Se você acredita que de alguma maneira você não está aproveitando a vida como deveria, ou que você está preso em algum assunto da sua vida, se você acha que você está perdendo muito tempo no trabalho, ou você está buscando um equilíbrio entre trabalho, entre lazer, entre propósito, esse livro aqui é muito bom, tá? Ele me fez despertar a esperança de uma vida bem-sucedida, uma vida plena, não necessariamente não voltada para o dinheiro, mas uma vida de amor, uma vida de entrega, uma vida de que você pode se libertar da necessidade de gerar em torno de algumas coisas, em girar em torno de si mesmo e fazer algo maior do que você, transcender você mesmo, entende? Esse monge aqui, ele traz uma visão, justamente uma visão moderna, mas uma visão muito robusta sobre o nosso tempo e nossa felicidade. Deixa eu ver mais aqui o que eu posso contribuir com esse livro. Esse livro aqui, ele fala sobre como a pressa, como a produtividade a todo tempo,
a comparação social, a comparação de vida, olha como fulano tá, olha como ciclano está, muito advindo também das redes sociais que facilitam essa comparação. Ele faz justamente essa reflexão sobre essa pressa, sobre essa produtividade, sobre essa comparação social. Isso faz a gente desperdiçar a nossa própria vida, sem a gente nem perceber que a gente está desperdiçando a nossa vida por um efeito comparativo ou por uma produtividade buscando alguma coisa o tempo inteiro. Talvez esse livro também vai te fazer refletir sobre que a verdade não está necessariamente no sucesso, mas na forma como você se sente e experimenta cada momento que você vive na vida, tá? E ler esse livro, cara, foi realmente uma quebra de paradigma, assim, do meu próprio estilo de leitura, porque não é um livro que eu não costumava ler, tá? Esses livros aqui que eu tô falando para vocês, eu não costumava ler esses livros. Eu lia livros sobre finanças, sobre administração, sobre negócios, sobre performance, sobre técnicas de memorização, sobre hábitos, e não sobre reflexões sobre a própria vida, que isso é o cerne, é o objetivo, é o centro, é o início, o meio e fim. A gente vai constantemente viver com a nossa própria evolução. Mas, olha, fica tranquilo, se você está lendo esses livros best-sellers, esses livros de autoajuda, que eu ainda também leio, e tem vários aqui que inclusive ainda estão fechados, aguardando leitura, tudo bem. Não estou dizendo que não é para ler, mas que você precisa também inserir esse tipo de leitura na sua vida para você se refletir sobre as escolhas que você está tendo, as coisas que você está tomando para si como verdade absoluta na sua própria vida, tá? Então esse livro ele me ensinou isso para não viver no automático ou sempre preocupado com o próximo compromisso, sem aproveitar o presente. Então, livraço. Esse livro me fez de alguma maneira perceber que não é só sobre fazer mais coisas, mas sentir mais as coisas, né? Você mergulhar naquilo que você está fazendo com um propósito e não desperdiçar a sua vida se lamentando ou arrumando desculpas. Deixa eu ver se eu pego um dos trechos que eu grifei aqui, ó. Aleatório aqui, tá? Vou pegar um aleatório, ó. Apenas se eu aceitar o desafio, conseguirei fazer algo para impedir que ele exija mais de mim. Então ele fala aqui, né, eu estou lembrando aqui sobre essa passagem, de que quando você está enfrentando alguma adversidade, você tem duas opções. Ou você aceita o desafio e segue e faz algo para poder impedir que aquilo se torne um problema, ou de alguma maneira você vai desperdiçar sua vida nem se dando ao luxo e à oportunidade de resolver aquele problema. Deixa eu ver outro trecho aqui legal. Eu gostei dessa ideia de pegar trecho, se você me permite aqui, tá? Hoje em dia colocamos 1000 coisas dentro da nossa cabeça, mas lá elas não são transformadas e não dão sentido à nossa vida. Então a gente fica colocando mais informações e a gente nunca para refletir sobre as coisas e sobre os próprios conceitos, a própria consciência que a gente adquiriu no processo de vida, de viver a sua vida. Você já tem muita bagagem para poder resolver as coisas que você quer resolver, os problemas que você tem na sua vida. Então, a gente sempre estar buscando respostas externas, nos comparando com outras pessoas, se concentrando no próximo passo, mas a maioria das respostas da nossa vida está aqui dentro do nosso coração. Basta a gente tentar externalizar isso e tentar resolver isso da melhor maneira possível, porque você já tem bagagem suficiente para resolver as coisas da sua vida. Está dentro de você, refletindo e entendendo quem você é. Lógico que isso não exclui a necessidade de evolução pessoal, fazendo essas próprias reflexões e buscando respostas, mas, de alguma maneira, você poderia se desconectar com o excesso de informação e de comparação e criar um espaço no seu dia para não fazer nada, apenas existir, para que você valorize momentos simples, como, por exemplo, uma conversa, ou um café, ou até um próprio silêncio. Então, esse livro é um livro muito bom para fazer isso. Tá? Então, livraço também vai estar aqui na descrição o link aqui para você adquirir esse livro, muito bom, cara, bem baratinho. Já apresentei esse livro aqui para umas 3 pessoas. Dei para o Bruno, dei para um gerente lá da minha loja, para o Márcio. Muito bom esse livro.
Caramba, esse terceiro livro aqui é um livraço. Muito bom mesmo. Esse livro quebrou muitos paradigmas porque eu não esperava. Inclusive, Matheus, muito obrigado pela indicação. Matheus também trabalha na minha empresa. Ele é um assistente de marketing lá da empresa. E foi por conta dele que eu li esse livro aqui, tá? Antes de te mostrar esse terceiro livro, fica aqui o meu convite. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, ajuda pra caramba a se inscrever. Então se inscreve aí. Mais de 70% das pessoas que assistem meus vídeos não estão inscritos, então se inscreve. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui nos comentários a sua opinião, sua crítica, seu elogio sobre essas obras. E se você tem também uma sugestão de livro atemporal, que possa também ajudar nessa pegada assim de reflexão sobre a vida, deixa aqui nos comentários, beleza? Então vamos para o terceiro livro. Cara, esse livro aqui é espetacular, tá? Flores para Algernon, O Preço da Inteligência, de Daniel Keyes. Muito bom esse livro, cara, muito bom mesmo. Esse livro aqui, para quem serve esse livro, Rodrigo? Esse livro aqui, ele serve para quem acredita que a inteligência e sucesso trazem felicidade. E talvez também para quem quer um livro emocionante, um livro profundo, um livro filosófico. Eu sou um cara muito difícil de chorar, eu sou um cara durão, mas no final do livro eu falei, caramba, cara, que livro emocionante, esse livro quase faz o durão aqui, derramar uma lágrima aqui no final, apesar de ser uma história de ficção, tá? É uma história, assim, espetacular, tá? Então deixa eu explicar aqui de uma forma bem resumida do que se trata essa obra, uma obra de 270 páginas. Apesar de ter 270 páginas, eu, Rodrigo, que não gosto de ler livros de forma rápida, lendo de qualquer jeito, eu vou saboreando. Eu li esse livro aqui em 3 dias, acredite, eu li esse livro aqui em 3 dias. Porque era no final de semana, e no final de semana eu gosto de ler, porque eu tenho mais tempo livre, e no sábado eu me aprofundei e consegui ler esse livro aqui por 5 horas, de tão bom que ele é, acredite. O livro, ele conta a história de Charles, como é o nome do Charles, o sobrenome do Charles, meu Deus, vou falar pra você aqui agora. Ele conta a história do Charles, tá aqui, ele conta o livro do Charles Gordon. Ele é um homem com uma deficiência intelectual, ele é meio débil, meio não, né, completamente, que ele passa por uma cirurgia, um experimento científico para se tornar um gênio. Ele escreve, né, no começo do livro, o livro ele passa por relatos, tá? O livro são relatos desse Charles Gordon, onde ele vai escrevendo deixa eu mostrar para você, relatórios de progresso. Então, o livro é escrito todo por Charles Gordon. E ele começou a escrever, ó, tá aqui, ó, 3 de março, ele escreve como se fosse um diário, então, ele é relatório de progresso do dia 3 de março, 4 de março. Então, esse personagem, ele começa a escrever quando ele era ainda deficiente intelectual, quando ele era ainda, ele ainda tinha essa deficiência. Então, o livro ele começa escrevendo todo errado, com erros de português, uma escrita bem básica falando o seguinte: Dr. Drauz diz que eu deveria escrever o que eu penso e me lembrar de tudo o que acontece de agora em diante. Não sei o porquê, mas ele diz que é importante, então vão poder ver se vão me usar. E como ele tinha uma deficiência, ele não sabia escrever direito, então ele começa relatando aqui como era o dia dele antes do experimento, tá? Então, ele faz essa cirurgia, ele passa por um procedimento, logo no início do livro, ele descobre um mundo novo, né? Ele começa a ficar um pouquinho mais inteligente a cada dia. E ele começa a perceber, a ver coisas de que ele nunca viu antes. Ele percebeu que
conforme a inteligência dele foi aumentando, ele começou a perceber o lado cruel da sociedade e se tornar cada vez mais solitário. Ele começou a perceber que os amigos dele, que ele morava numa padaria, não eram tão amigos assim, que quando ele ria com os amigos, na verdade não era uma situação confortável para ele. Ele ria porque os amigos dele estavam rindo, mas era sempre rindo da cara dele, não rindo com ele. Então ele vai descobrindo que ele foi abandonado pela família, que a mãe dele rejeitou ele por ele ter esse problema essa deficiência intelectual. Ele foi abandonado pelas pessoas que ele mais amava. Ele sofreu muito na escola, só que ele não conseguia lembrar. E como ele começou a ficar muito inteligente dia a dia, porque esse experimento já tinha sido testado em um rato chamado Algernon, por isso que era flores para Algernon. Esse experimento já tinha sido testado pelos cientistas num rato antes. Então, o rato foi ficando mais inteligente e a Algernon foi ficando mais inteligente também, descobrindo as coisas. Então, ele descobriu também erros na própria cirurgia dele. Ele descobriu que no final alguma coisa ia dar errado. Eu não vou contar o final do livro para que você se interesse aí pela leitura, mas o livro se resume a esse experimento científico que acaba sendo uma desolada e absoluta e completamente forma de enxergar a vida. Nossa, muito... Essa cirurgia fez com que ele descobrisse o lado ruim das coisas, né? Então ele começa a perceber que a própria inteligência não fez ele mais feliz, e sim mais triste. Triste essa história, cara, mas muito reflexiva, muito boa. Esse livro aqui foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E olha que eu já li alguns livros, tá? Então, o que é que esse livro me ensinou? Cara, esse livro me ensinou que o conhecimento ele não traz a felicidade se a gente não tiver conectado com o nosso propósito. Por isso que eu trouxe o livro do Não Desperdice Sua Vida e do A Morte de Ivan Illich, porque você precisa buscar o seu propósito, né? E que talvez a verdadeira inteligência não é sobre saber mais, mas sobre entender o verdadeiro sentido da vida, né? Por isso que a gente vê tanta gente, a gente vê os idosos com tanta sabedoria, porque eles entenderam que a felicidade está no sentido da vida e não, de alguma maneira, você ser mais inteligente, não necessariamente ser mais inteligente. Tá? Você pode fazer as duas coisas, ser mais inteligente, entender sobre o propósito e ganhar dinheiro. Afinal de contas, é isso que eu ensino aqui, sobre negócios, sobre você criar uma empresa, sobre melhorar essa empresa, colocar lucro no seu bolso. Então, seria uma contradição dizer que eu não acredito que o dinheiro traz parcialmente uma felicidade, mas não é uma felicidade plena, porque a verdadeira felicidade, não só pelo meu relato pessoal, mas porque pessoas que são felizes ou que construíram alguma coisa dizem que o dinheiro é só um meio de resolver problemas e fazer disso uma forma de felicidade, mas também ter uma vida plena é o que talvez torne você uma pessoa feliz e não necessariamente exclusivamente só o dinheiro. Vamos dizer que a felicidade ela é uma pizza, o dinheiro é uma parte, entender o seu propósito é outra parte, fazer as coisas pelo bem das pessoas e pelo seu próprio bem e achar o seu propósito de vida é uma outra parte dessa pizza chamada felicidade. Afinal de contas, todos nós buscamos isso todos os dias, né? Porque a felicidade não é um lugar que se busca, mas um estado de espírito que a gente pode ser feliz no presente. Inclusive, eu sou muito feliz de poder ter a oportunidade de estar gravando aqui, falando o que eu penso para outras pessoas e ajudando você de alguma maneira a se tornar uma pessoa mais completa, mais reflexiva. Eu gosto muito de fazer isso, isso me completa. Eu acredito que eu tenho esse propósito na vida e isso sempre me deixa muito feliz quando eu consigo terminar um vídeo aqui e publicar e criar uma empresa e a empresa dar certo e melhorar a vida de alguém através dessa empresa e ajudar outros empresários através da minha consultoria a também criar essas empresas e ajudarem tanto a si quanto a outras pessoas através do desenvolvimento dessa empresa. É isso que eu faço na minha consultoria, tá? Se você quiser saber mais detalhes, vai estar aqui na descrição do vídeo o link da minha consultoria. O último livro, já que eu disse que ia trazer 4, cara, eu tinha separado 5 livros aqui,
Mas eu falei que são 4, então vou falar sobre o quarto livro. Não é um livro tão antigo, talvez seja um livro mais conhecido. Talvez você pense, eu já conheço esse livro, é muito famoso, é um best-seller. Realmente é um best-seller, mas foi um livro que eu li recente, um livro que me ajudou a assimilar o conteúdo dos livros. Então eu falei, caramba, eu quero trazer também um livro que seja mais recente, mas que também me ajudou pra caramba a poder assimilar melhor a leitura dos livros que não são best-sellers, tá? Que é esse livro aqui, Ultra Aprendizado. Deixa eu vir um pouquinho mais para trás. Ultra Aprendizado, como aprender. Ultra Aprendizado, domine as habilidades valiosas, seja mais esperto do que a competição e dê um impulso na sua carreira. Esse livro aqui é um livro muito bom. É recente, eu acho que ele é de 2019. É um livro de 2019. Esse cara aqui, o Scott Young, ele aprendeu e se formou num curso do MIT, que é uma das universidades, um dos cursos mais difíceis do mundo, né, de tecnologia e ciência, sem nunca ter frequentado a instituição, sem nunca ter ido para a faculdade. Ele só pegou o currículo lá do MIT, estudou e simplesmente foi aprovado e foi reconhecida a sua formação. E ele nunca foi para essa faculdade, a faculdade mais difícil do mundo. O cara conseguiu estudar sozinho através do currículo, né? Então esse livro aqui ele fala sobre quem quer aprender mais rápido e dominar qualquer habilidade de forma mais eficiente. Inclusive esse livro aqui me fez parar de jogar Duolingo, porque eu estou querendo aprender inglês. E ele fala sobre isso no livro, que você aprender um assunto de forma divertida, que não te estressa, é um conteúdo que facilmente vai ser esquecido. Por isso que você precisa praticar e se desafiar. E é justamente isso que ele fala aqui, ele ensina sobre como você pode aprender qualquer coisa de forma mais acelerada, sem perder conteúdo, sem perder tempo com conteúdo inútil, tá? Não necessariamente inútil, mas conteúdo raso, conteúdo que não tem dificuldade expressa, não é um conteúdo que vai fazer você aprender de fato, mergulhar de fato em algum tipo de conteúdo. E para quem é que serve esse livro? Logicamente, quem quer aprender mais rápido e de forma eficiente, que não adianta só aprender rápido, porque senão você ia esquecer rápido. Então esse livro ele traz um método para você dominar qualquer habilidade. Inclusive ele fala muito sobre várias habilidades de idioma, de programação, de xadrez, qualquer habilidade você aprender de forma mais rápida, tá? Ele traz uma estrutura, uma metodologia de prática intensa, você aprender fazendo, não só consumindo informação. Por exemplo, eu quero aprender sobre esses conteúdos dos livros, então venho aqui e gravo um vídeo para vocês, ensinando vocês como o que é que tem dentro desse conteúdo aqui, porque de alguma maneira eu tenho que fazer essa rememorização ativa, né? Essa revisitação do conteúdo do livro. Então, isso, por exemplo, me faz aprender de uma forma mais rápida. Isso é uma das técnicas que está presente nesse livro, tá? Feedback rápido é outra prática. Por exemplo, vocês deixam aqui no comentário: Rodrigo, esse livro que você falou não fala sobre isso, fala sobre aquilo. Ou então esse livro que você está dizendo que fala desse termo, não tem esse termo, tem esse outro termo aqui, você falou errado. Então vocês comentando seria uma forma de eu ter um feedback. Ele fala também sobre analogias, né? Quando você domina um certo assunto, é mais fácil você conseguir explicar um conceito com algo trivial, algo do dia a dia. Isso valida que de fato você realmente aprendeu o assunto. Por exemplo, isso que eu vou te falar agora é um exemplo cotidiano, então fazer isso é aprender por analogia. Por exemplo, eu te ensinar sobre fluxo de caixa de uma empresa e fazer uma analogia com uma dieta. Olha, o fluxo de caixa de uma empresa está igual a uma dieta alimentar. São ingestões de caloria, o quanto você ingere com o que você gasta, e essa diferença aí é o que vai sobrar de gordura. A gordura seria a sobra de caixa dentro da sua empresa. Então, explicar o conceito de fluxo de caixa e reserva de emergência dentro da empresa, eu posso fazer uma analogia com uma dieta alimentar,
com restrição de caloria para você emagrecer e consumindo, ou não consumindo não gastando todas as suas calorias que você consumiu da sua alimentação, entende? Essa prática por analogia. Então eu trouxe esse livro aqui porque ele de alguma maneira me ajudou bastante a fazer essas analogias, massificar o conteúdo dos livros e fechar com chave de ouro esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para você, tá? Então esse livro ele me ensinou a fazer justamente isso, a aprender de verdade, inclusive mudou a forma de como eu leio os livros, e você não perder muito tempo nas coisas que você quer aprender. Tipo, tava 2 anos jogando Duolingo e eu não conseguia falar inglês, pô. É mais fácil eu parar 3 meses e me estressar contratando um professor gringo que só fala inglês para aprender o idioma, em vez de eu ficar 2 anos fazendo Duolingo. Olha, se você joga Duolingo tá tudo bem, eu só tô dizendo que foi uma coisa que eu vi que realmente não iria me ensinar a falar inglês de fato, tá? Então, se você quiser aprender um idioma novo, fala o idioma, pô. Fala o idioma, simplesmente fala. Mas vou errar, tudo bem. Ele fala justamente sobre isso no livro, né? Para você dominar uma habilidade, você precisa se estressar, você precisa se expor àquela habilidade. Então é isso, ele fala sobre isso, tá? Então esses livros aqui, esses 4 livros, eles mudaram a minha visão sobre tempo, sobre propósito, sobre aprendizado. E fala aí nos comentários qual deles você mais gostou. Todos eles eu gostei bastante, vão estar aqui no link da descrição. Inclusive, eu até tenho um outro vídeo aqui falando sobre... Se você quiser mais alguma recomendação de livros que me ajudaram bastante, eu vou deixar aqui no próximo vídeo os 7 livros que expandiram minha mente em 2025 e que me ajudaram nos meus negócios e na minha vida. Então, vou deixar ele aqui caso você queira aprender mais comigo. Fica aqui a minha sugestão, vai estar aparecendo aqui no encarte da tela. Então é isso, valeu, assiste aí o vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar, assim como esses aqui também vão te ajudar. E eu te vejo no próximo.